recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e compostar. Recusar é importante porque aquilo que não entra na nossa casa não vira lixo. A gente precisa aprender a dizer não para as compras desnecessárias, para a segunda via do cartão, para aqueles plastiquinhos descartáveis, para brindes, porque também quando a gente diz não, a gente também passa uma mensagem para aquelas pessoas, para aquelas marcas, para aquelas instituições para quem a gente está recusando aquilo ali. É muito importante a gente aprender a dizer não, e acho que é o mais difícil, porque na sociedade que a gente vive é muito fácil a gente ser cooptado para dizer sim e falar não, só hoje, não quero ser rude com uma pessoa, não quero ser mal educado com uma pessoa dizendo não. Não tem nenhum problema, é só dizer não, obrigado. Eu aprendi isso assim, sofrendo um pouquinho por dentro nesses anos, dizendo não para as pessoas, mas é preciso. E, meu Deus, a diferença é absurda, porque antes, quando eu ia arrumar minha casa, a primeira coisa que eu fazia era passar um saquinho coletando todos aqueles papeizinhos que se acumulavam, sei lá, de onde é que eles vinham. Então, hoje em dia, é um gasto de tempo a menos que eu tenho no meu dia a dia. Reduzir é importante porque a gente tem coisa demais, de um modo geral. A gente precisa aprender a ter só aquilo que a gente usa e usar tudo aquilo que a gente tem. Isso é muito importante para garantir que toda aquela energia usada para produzir aqueles materiais, aqueles produtos, aqueles serviços, seja de fato compensada, entre aspas. Reduzir também é importante para que a gente tenha só aquilo que é necessário, para que a gente pare de consumir excessivamente. E aí o reduzir tá super ligado ao recusar, porque quando a gente passa a dizer não, a gente começa a reduzir a quantidade de coisas que entram na nossa casa. Reutilizar é importante porque quando a gente passa a usar coisas muitas vezes e não usar coisas uma vez só, de novo faz com que esse gasto de energia se dilua ao longo dessa utilização. Nesse R, a gente fala muito sobre recusar os... Bom, eu tô falando recusar já de novo, mas no reutilizar a gente fala muito sobre diminuir o uso dos descartáveis. Então, reutilizar guardanapo de pano ao invés de papel, reutilizar o coletor menstrual ao invés de absorvente descartável, repensar esse tanto de coisa que a gente usa e joga fora só porque não serve mais para aquela função específica. Uma camiseta que estragou pode se transformar numa capinha de almofada, ou pode se transformar numa capinha de cama de cachorro, ou pode ser cortada em tirinhas e virar um fio de malha. Só depois desses 3 R's é que a gente vai falar de reciclar, porque reciclar mais não é a solução. Eu sei que no Brasil a gente ainda tem uma reciclagem muito deficitária, então a gente só recicla mais ou menos 3% de todo aquele lixo que a gente produz. Então, de fato, a gente aqui no Brasil precisa se esforçar muito em vamos separar nosso lixo e vamos reciclar mais. Reciclar é um processo que gasta energia, gasta água, usa muitos químicos. Não necessariamente na reciclagem a gente transforma um material em outro igualzinho, que é o processo que a gente chama de downcycling, que é uma reciclagem que diminui, rebaixa esse material de valor. Para reciclar as coisas, a gente também demanda um esforção de pessoas, de transporte, de tempo, porque é todo aquele material que precisa ser limpo na nossa casa, precisa ser triado numa central de triagem, precisa de pessoas para colocar no caminhão para carregar, depois vai para uma recicladora, depois passa por uma máquina para reciclar, vai para uma empresa para transformar em outro tipo de material. E quando a gente fala de plástico, a reciclagem não impede que esse material vá para o aterro sanitário, só retarda esse processo. Porque como ele vai rebaixando de valor, chega uma hora que ele não tem mais nem como ser reciclado, porque a química ali não permite, nem tem mais valor comercial, então as pessoas separam aquele tipo de plástico para descarte, para o aterro sanitário mesmo. Reciclar é sim super importante, a gente precisa separar nosso lixo, mesmo sem ter uma coleta seletiva da prefeitura, a gente precisa se esforçar para separar esse lixo, mas a gente não pode contar como a reciclagem ser o nosso salvador, não. Compostar é o último R, porque em inglês a palavra é rote, que é muito importante porque todo aquele resíduo orgânico que a gente produz, mais ou menos 50% do nosso lixo é produzido na cozinha. O que a gente faz normalmente na vida moderna das cidades modernas? A gente coloca dentro de um saco plástico e coloca isso no lixo. E isso vai parar num aterro sanitário se a cidade tiver um aterro sanitário, porque aqui no Brasil a gente ainda tem muito problemas de aterros que não são sanitários,
então eles não têm essa manta de impermeabilização, de impedir que esse chorume vá para o solo. Não é um processo tão bem feito, porque o aterro sanitário tem vários esquemas para reaproveitar o gás metano que é gerado. Então a gente ainda tem muitos lixões aqui, o que é um problema muito grande. E aí quando a gente joga esse material lá, tanto no lixão quanto no aterro sanitário, a gente está gerando gases poluentes do efeito estufa, a gente está fazendo uma decomposição que gera um super mau cheiro e de uma forma anaeróbica, porque aquilo fica tão comprimido que não tem espaço para ter oxigênio. Então as bactérias que fazem a decomposição são anaeróbicas. E esse processo ele é mais poluente e pior do que o processo que aconteceria na natureza e que é o processo que acontece numa composteira doméstica correta, que é com oxigênio. Então, na composteira não tem cheiro ruim, por exemplo, porque é um processo que imita o processo natural de decomposição. Você pode ter uma composteira em casa ou em apartamento, tanto faz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links ou mais para posts que eu explico bem certinho como fazer a composteira. Se a gente parar e pensar toda vez, primeiro em recusar, depois em reduzir, depois em reutilizar, só aí então em reciclar e compostar em todas as ações que a gente for fazer no nosso dia a dia, meu Deus, que mundo bom seria. É isso, tchau!